Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda nessa noite é o seu irmão em Cristo, Diácono Jefferson Pereira. Irmãos, eu resolvi fazer esse vídeo porque amanhã, dia 2, dia de eleição em todo o nosso país. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Nós, como cristãos, nós temos que se comportar como os cristãos, não como qualquer um, como está acontecendo aí fora, né? Muitas pessoas, eles acham que é o dono da verdade e fala coisas muitas vezes que não é do agrado de Deus. E a palavra de Deus que Deus trouxe para mim nessa noite de sábado, dia 1º de outubro de 2022, está relatada no livro de Timóteo, no capítulo 2 de 1 Timóteo, capítulo 2 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler, irmãos e irmãs, nessa noite. Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Amém, meus irmãos? Então, nessa noite, o Senhor nosso Deus me trouxe essa palavra, irmãos e irmãs, porque amanhã muitos estão com o coração já apertado. A gente escuta fogos para tudo que é canto, pessoas com bandeira. Irmãos, é bem verdade que o nosso país está enfrentando muitas batalhas, muitas mudanças. Nós sabemos que o atual governo é um governo que trouxe sim melhorias, a gente não é cego, a gente vê. E sabemos também que o governo antes desse nosso novo governo, né, obteve muitas coisas, muitos escândalos, aconteceu muitas coisas no nosso país que nos entristeceu, né? Então, irmãos, a palavra de Deus que Deus trouxe para mim nessa noite é para mim e para você que é crente, que serve um Deus Todo-Poderoso. A palavra que nós lemos aqui é uma palavra gloriosa, que nos traz uma orientação santa e poderosa, irmãos. O que é? Deus fala aqui através de Timóteo, no capítulo 2 de Timóteo, nos orientando acerca do quê? Que nós temos que orar, nós temos que se pôr como servo de Deus e orar pelos homens, para aqueles que estão em eminência, para aqueles que estão lá na frente, né? Orar pelos reis, porque a intenção do Senhor nosso Deus é que todos os homens se salvem. Agora nós não podemos ficar criticando A ou criticando B, irmãos. Se o atual governo não está bom, nós temos que orar, irmãos, por ele que está lá na frente. Se o governo anterior não prestou, irmãos, a gente não pode ficar também se envolvendo em política, gritando, brigando, discutindo, falando mal dos outros. Não, nós temos que orar. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é que nós viemos orar para o nosso país. Entendeu, irmãos? Porque o verdadeiro servo de Deus, ele não vai criticar o Bolsonaro ou vai criticar o Lula. Não, o servo de Deus, ele vai anunciar a palavra de Deus e vai orar por aqueles que estão na frente, que estão em eminência, irmãos. É a palavra de Deus que diz, não é eu que estou falando, irmãos. Então, o recado de Deus que Deus me traz nessa noite, porque muitos estão aí, mas amanhã é eleição, irmãos, ore ao Senhor. O Deus Criador, aquele que sabe todas as coisas, ele vai te pôr no teu coração quem você vai votar. Se você anda direcionado por Deus, se você anda guiado pelo Senhor, Deus vai te dar uma orientação. Não vai precisar a pessoa chegar lá, vota em fulano de tal, que ele é o certinho. Não, irmãos. Quem é o certo é o Senhor nosso Deus, é Ele que é certo.
certo. É Ele que é o Criador, é Ele que está na frente de tudo, é Ele que vai te orientar a fazer aquilo que é certo. Agora não podemos ficar aí dando ouvido a pessoas que querem falar mal de partido e criticar partido, não, irmãos. A palavra de Deus é a verdade. Nós temos sim que focar na verdade e dentro do nosso coração manter uma conduta certa. Aquilo que é certo, nós temos que optar para aquilo que é certo. Aquilo que é errado, nós temos que sair. Nós temos que afastar-se do errado, do erro, do errado, né, irmãos? Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós vamos ter que pôr alguém lá na frente que vai pelejar por nós, que vai lutar por nós, que vai ser a favor da igreja do Senhor. Então é isso, irmãos e irmãs, que Deus me pôs nessa noite no meu coração. É uma palavra gloriosa, irmão. Vamos ler novamente, irmãos. Diz assim, ó: Ademoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Por quê, irmãos? É a palavra de Deus que diz, não é eu, não é o diácono Jefferson que está falando, não é a igreja tal que está falando, é a palavra de Deus que nos orienta acerca disto, irmãos. Então é bom que você, irmã, que você, irmão, tenha uma conduta como crente, uma conduta que não tenha que se envergonhar do Evangelho de Cristo. Não somos ninguém, irmão, somos pecadores. Se Jesus não tivesse morrido lá na cruz, não tivesse pagado esse alto preço, eu e você não estaria salvo. E nós não podemos dizer que somos salvos. Somos pecadores que lutamos pela nossa salvação. Amém, meus irmãos? Esse é o recado que Deus pôs no meu coração nessa noite. E que Deus abençoe a todos nessa noite de sábado, que Deus os guarde, que Deus oriente a cada irmão, a cada irmã, para o que deve ser feito no dia de amanhã, no domingo, nas eleições. Que Deus abençoe a igreja e que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus.